Olá, esse vídeo eu quero falar sobre como é ser burro na Polônia. Mas esse título, na verdade, é sensacionalista para chamar sua atenção, para falar sobre a ignorância. A ignorância sendo gringo, a ignorância em relação ao nosso próprio país. E eu vou contar alguns causos, ok? Estou falando aqui da Suíça, da parte velha da cidade. Não sei se é assim que fala. Porque soa feio, né? Quando a gente falar em parte velha, parece que é zoado. Então vamos dar uma espiadinha. Eu vou falando e vocês vão vendo. Tudo me leva a crer que a gente seria melhor, sabe, mais tolerante, mais maduro, se a gente tivesse, claro, uma educação diferente, né, na escola fosse diferente, tivesse mais qualidade, mas se a gente aprendesse mais sobre os outros países, se a Europa tivesse aula de história da América Latina, não sei se eles têm, mas não deve ser mais do que a gente tem sobre a Europa, né? Uma, duas páginas sobre a Segunda Guerra, uma versão muito limitada de todos os acontecimentos. E isso deixa a gente meio burro, porque eu acredito que quando a gente conhece mais o outro, a gente também tem mais referência para se entender melhor. A gente nasce e cresce de um jeito e a gente acha que tudo é daquele jeito, sabe? Vou começar a falar sobre ser burro, né? Ser ignorante e começar por mim mesma. Eu acho que eu tenho os olhos grandes, eu acho que eu tenho, mas muita gente já comentou comigo, inclusive quando eu trabalhava, ou pelo menos tentava trabalhar como atriz, às vezes eu recebia e-mails de gente procurando mestiços para casting. Mestiços, sabe? Achavam que eu era meio asiática. E eu falava assim, nossa, gente, que legal, gente, eu sou japonesa, porque eu acho muito cool, sabe? Pessoa que é asiático, acho muito bonito. Eu falava, nossa, que chique, sabe? Muito pamonha. Durante anos. Eu falei, nossa, por quê, né? Tem gente, algumas pessoas já me falaram, você é meio mestiço, tem um olho meio puxadinho. Não, acho que tem, acho que, não sei se é maquiagem, sei lá, gente, eu acho que não tem nada a ver, mas enfim, acontece que esse foi um comentário recorrente e eu ficava, nossa, que engraçado, que engraçado. Até que, com 30 e poucos anos de idade, depois de morar fora, eu falei, caralho, minha família é descendente de índio. Bom, brasileiro é descendente de um monte de coisa, mas tem índio, bem perto, assim, sabe? Do meu avô, ele mesmo acho que era, sei lá, gente. A gente acha normal, a gente acha uma coisa assim, banal, né? Mas gringo acha mega exótico, mega valioso, mega interessante. E eu comecei a ter um olhar mais pro Brasil e pra mim mesma com um olhar de gringo. Que é, caralho, como isso é foda! Por que a gente não eleva, não exalta, não acha isso lindo, maravilhoso? Não tem um mega orgulho, né? Olha só, eu me achando mega pra frentex, mega esclarecida. De alguma forma, eu não parava pra pensar que de repente a pessoa acha, tendo razão ou não, é por causa dessa linhagem indígena da minha família. O apelido do meu pai, para alguns amigos, é índio. O olho do meu pai é assim. Tem gente que acha que meu pai é japonês, porque o olho dele é assim. E eu nunca associei. Eu achei inconscientemente. Eu tava com essa síndrome do vira-lata, essa coisa defensiva de que, nossa, o que será que é do asiático? Não, é índio. Mas eu acho que para tudo na vida a gente vai entendendo quando a gente tem um ponto de comparação que exalta o contraste, né? Às vezes eu penso que eu estou entendendo que essa mulher agora. Que coisa doida, né? Mas acho que isso é um papo para outra história. Quando eu penso sobre as diferentes formas de machismo, quando eu penso que eu, conversando com as minhas amigas, a gente sofre as mesmas coisas, tem as mesmas dores, mesmo tendo vidas tão diferentes. Por quê? Porque eu acredito que a sociedade, a educação, a cultura foi levando a gente para um caminho onde tem realmente umas carências aí, não digo emocionais, mas umas lacunas que precisam ser preenchidas com uma mudança de pensamento mesmo da sociedade. Mas é falando de ignorância cultural, né? Eu tenho um amigo da Polônia, polonês, e ele não se identifica com a Polônia. Ele acha a Polônia assim, pessoal de cabeça muito fechada. Ele tá falando, tá? Não sei eu não. Ele, polonês, muito fechada, você quer conversar com as pessoas, sabe? Ele é outro que sai dando oi na rua para as pessoas. Mas daí as pessoas não acham estranho, acham doido, sabe? Não sorri muito. São muito apegadas ao passado, são levemente preconceituosas. Então ele tinha isso na cabeça dele, ele morre de vontade de conhecer o Brasil. E finalmente ele realizou o sonho de sair da Polônia e foi fazer um passeio na Tailândia. Descobri pela internet que aqui eles também têm, assim como na Polônia, free walking tours. E eu vim me juntar a essa galera hoje, então vou fazer uma pausa, mas daí eu já falo pra vocês, tá bom? A gente já fala sobre o resto. Então, e ele falou, nossa, as pessoas são muito felizes lá, todo mundo sorri.
Isso, claro, a gente sabe que surpreende mesmo os gringos, né? Tem alguns países normalmente de clima mais quente, sei lá eu como mensurar o que faz as pessoas felizes ou não, né? Eu sempre tô questionando isso. Mas já falei que eu vejo algo em comum com países mais quentes, né? Países também que, sei lá, dividem um pouco esse mesmo tipo de sofrimento, né, de terem sido explorados, de serem pobres. Não estou falando que é isso que faz eles felizes, não, de jeito nenhum, né? Como, por exemplo, assim, eu faço uma conexão entre Brasil, pessoas que eu conheci do México, na Polônia, pessoas que eu conheci da Tailândia, sabe? Que mais? Das Filipinas também, eu acho. Eu percebi, como eu já falei, que a gente tem um senso de humor parecido, sabe? Coisa de saber rir das desgraças, de saber improvisar, de saber se virar, de saber dar valor ao que é simples. Então essa é a conexão que eu faço. Mas na cabeça dele, por nunca ter visto isso, por não entender como funciona, ele ficou encantado, mas ele me falou algumas coisas que eu achei curioso. Que é, primeiro, todo mundo é feliz. Você vê um mendigo feliz, mas como se o mendigo fosse feliz por ser mendigo, sabe? E nessa viagem dele, ele também falou, gente, tem uma cidade, agora eu esqueci. Uma cidade, um bairro que é tipo bem famoso, sabe? Na Tailândia por prostituição. Vocês lembram? Não lembro o nome. Mas daí, muito famoso, a rua que vai lá, sabe? E os turistas pira. E é famoso pela exploração sexual. Ele falou que foi lá, que foi andar e tal. E ele via que realmente acontecia isso, que as meninas, nossa, elas passavam fome, era muito pobre, mas ganhava sei lá quanto. Dos turistas ricos, né? Tipo, ganhava uma merreca, mas elas estavam sempre sorrindo. Elas estavam felizes. Então, não sei se você está conseguindo acompanhar meu raciocínio, mas a cabeça dele é assim, legal, sou mais feliz, sorri mais. Ok, concordo, é verdade. Mas aí ele estava achando que eles viviam também numa bitolação, onde eles eram felizes mesmo sendo explorados, entende? Mesmo sendo explorados por turistas. Eu não sei, eu não consegui muito entender a cabeça dele. Mas eu falei, caramba, isso é uma alienação, sabe? A gente fica tão condicionado à educação que a gente teve, ao nosso mundinho, que ele não conseguia ver tão bem que aquele povo era explorado. Explorado também por pessoas como ele. E não é só porque elas tinham uma forma de viver talvez um pouco menos pesada em alguns aspectos do que da cultura dele, que estava tudo bem, entende? Tava tudo bem. Não tava tudo bem, né? Tô aqui nessa ruazinha que é da parte antiga da cidade, não, amor? Esse chão de paralelepípedo, não sei se tá dando pra ver, mas é um amor. Enfim, aí coisas que eu já ouvi de amigas também falando da Suíça, né? Que tem muitos suíços que acham estranho quando conhece você e vê que você é branca. Como assim você é branca? Acho que no Brasil só tinha negro, sabe? Ou então, assim, já ouvi de algumas amigas que são profissionais bem-sucedidas, sabe? A pessoa falando, como assim? Sabe? Tipo assim, como você sabe ler? Como assim você fez faculdade se você é brasileira? Então, existe... Não é todo mundo, eu sempre falo isso, né? Mas existe uma ignorância, sim, muito grande. Mesmo em países fadões, em países muito chiques e com uma educação muito boa, existe sim muita ignorância. A gente se acostuma à ignorância, né? Mas a gente sempre é ignorante em relação a alguma coisa, mas a gente se acostuma demais a ela. Ignorância traz sofrimento pra gente, pros outros. E eu acho que a gente tem que começar do mínimo, né? De se perguntar quem a gente é, o que a gente gosta, o que é importante. Começar a se colocar um pouco no lugar do outro. Acabei de participar da Free Walking Tour, como eu falei pra vocês, né? E essa que eu fui não era histórica pela cidade, olha, vamos ver as coisas e tal, e falar sobre elas e como surgiu, quem morou aqui. Na verdade era sobre quem tá, assim, pra quem tá morando ou se mudando pra cá, pra entender como funciona a cidade, a respeito das coisas práticas, como comprar um bilhete de trem, a respeito de pagar as taxas. A gente passou um tempão falando só sobre lixo. Se vocês soubessem, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A novela que do lixo, tem que estar tudo certinho, tem que ter a sacola certa, papel é separado, um monte de coisa assim. E tem a polícia do lixo, é uma longa história. Mas o que acontece é que aqui na Suíça é dividido por cantões. Eu não sei como explicar isso, sei lá, tipo uns bairros, uma coisa assim. E eles são independentes em como cobrar as taxas, e tem muita taxa aqui. Ou como fazer as leis, sabe? Então acontece que se você
de repente levantar um tópico, se tiver mais de sei lá quantas mil assinaturas, você pode levar isso para tipo governo, sabe, aprovar ou não. Então tem coisas que antes partem da população para serem decididas. Mas onde eu quero chegar com isso? Ainda que eles também tenham o seu nível de ignorância, né? Ter um lugar de fala, ter o espaço para pensar a respeito das coisas é importante. Porque, eventualmente, eles são questionados, eles recebem, sei lá, um questionário, alguma coisa para responder e pensar. Ah, você acha que os fazendeiros, eles devem, sei lá, tipo, cortar... Ele tava dando um exemplo assim, cortar o chifre da vaca, sei lá, um negócio assim. E daí explica o porquê, como que funciona, por que sim, por que não. E mesmo perguntas, teoricamente, sei lá, bobas, ou simples, ou que não são das suas, sabe? Você não tá nem aí, tanto faz pra você. Você é obrigada a parar e falar, nossa, peraí, será? Como que funciona? Então esse exercício do pensar acaba sendo trazido mais, né, para o seu dia a dia, para que você o exercite. Isso é uma coisa que acredito que falta, né, pra gente, mas a gente não pode culpar os outros, ou a educação, ou o governo. Vamos trazer mais esse exercício para a gente mesmo, refletir mais sobre as coisas, pensar mais sobre assuntos que não necessariamente são coisas que são da nossa preferência, né? Mas exercitar esse pensamento crítico, se permitir pensar sobre outras coisas, sobre outros tipos de forma de viver, de existir. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse papo meio aleatório de novo, né? Que abro parênteses para várias coisas e do nosso passeio aqui pela cidade.